Cidade FM, no combate ao coronavírus. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade, apurada e checada pelo jornalismo da Cidade FM. Está começando mais uma cobertura sobre a pandemia de coronavírus, especialmente para falar dos municípios da região. Comigo nessa, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Thiago Sório, bom dia a todos os amigos ouvintes da Cidade FM. Uma ótima manhã de quarta-feira para todo mundo, é meio de semana. É isso aí, além de você ouvir no rádio, pode também assistir esse programa na nossa live no Facebook. Acesse agora, facebook.com/Rádio Cidade Itu, com som e imagem, para você acompanhar essa cobertura especial. Não esqueça lá de curtir, compartilhar e comentar os assuntos, dizer que está acompanhando a gente. Manifeste aí, tá bom? Participe com a gente. facebook.com/Rádio Cidade Itu. Subiu para 16 a quantidade de mortes por Covid-19 na cidade de Itu. Outras 3 pessoas também testaram positivo para a doença. Vamos lá, atualizando o boletim informativo de Itu, boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, confirmou mais 3 casos positivos de Covid-19, com o total aumentando de 125 para 128. Itu também teve mais um óbito registrado, subindo para 16 mortes desde o início da pandemia. O 16º óbito positivo por coronavírus é de uma mulher de 90 anos com doenças pré-existentes. A cidade de Itu tem ainda 14 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Entre eles, 10 estão em internação clínica, 3 casos suspeitos em UTI. Itu não tem nenhum óbito por suspeita neste momento. As pessoas que já se curaram da doença na cidade são 85 até o momento, Thiago. E novo óbito por coronavírus é registrado em Sorocaba. O número de infectados também aumentou na cidade. 694 confirmados em Sorocaba. Eram 685, agora 694. Sorocaba registrou mais uma morte confirmada com o novo coronavírus ontem. Trata-se de um homem de 83 anos que não tinha comorbidades. A vítima estava internada no hospital privado da cidade, faleceu no dia 24. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 41. Sorocaba recebeu ainda a notificação de mais 9 casos confirmados de Covid-19. Com isso, a cidade chega ao total de 694 casos. Desse total, 45 estão internados, sendo 16 em UTI, e o total de recuperados ou em estado de recuperação passou de 611 para 608, pois 3 pacientes tiveram piora do quadro clínico e precisaram ser internados. Aquilo que a gente estava comentando ontem aqui, né? Sorocaba tem uma metodologia diferente de divulgar aí os recuperados, que na verdade não estão recuperados, pelo menos não a grande maioria, ainda estão fazendo tratamento. Aí houve a piora de 3 pacientes que precisaram ser internados novamente. A cidade também passou de 175 para 150 pessoas com suspeita de contaminação de coronavírus, estão aguardando resultados. Entre todos os suspeitos, 53 estão internados em hospitais da cidade, sendo 12 em UTI. Os óbitos em investigação diminuíram para 3. O número de descartados por resultados negativos da doença aumentou para 1.610 desde o início da pandemia. Primeira morte por Covid-19 é confirmada na cidade de Salto. Mais 5 pessoas também tiveram a confirmação da doença. Pois é, o primeiro óbito em Salto trata-se de uma senhora de 63 anos, estava internada desde o dia 22 de abril na UTI do Hospital Municipal, testou positivo para a Covid-19 no dia 27 de abril e veio a óbito ontem. Mais 5 casos positivos, uma mulher de 35 anos, reside no Palmeiras Imperiais, uma mulher de 67 anos, moradora da Vila Progresso, uma de 39 anos, residente do Jardim Bela Vista, e uma mulher de 77 anos, da Vila Roma, e um homem de 40 anos, morador do Jardim Nações. Portanto, Salto chegando a 46 casos confirmados, Salto que já contabiliza 39 pacientes curados e um óbito confirmado. São 12 os pacientes com suspeita de coronavírus que estão aguardando resultados neste momento. 8:06, Porto Feliz registra a 3ª morte por coronavírus. A informação de quem seja a vítima e quando ocorreu o óbito? Trata-se de um homem de 63 anos com comorbidades. Este novo óbito na cidade de Porto Feliz. A prefeitura confirmou essa 3ª morte ontem
e o município registrou também 2 novos casos de coronavírus. Com esses, já são 29 pessoas com resultados positivos. Desses, 21 estão curados e 8 estão em isolamento domiciliar. O número de casos suspeitos caiu de 21 para 14, que estão aguardando resultados de exames. Entre eles, 12 estão em tratamento domiciliar e 2 em internação clínica. Até o momento, 184 casos deram negativo e foram excluídos, Tiago. E em Indaiatuba, tem atualização do boletim epidemiológico? Indaiatuba não divulgou ontem seu mais recente boletim epidemiológico. A última atualização foi na segunda-feira, 215 casos confirmados, 21 óbitos confirmados até o momento. Indaiatuba tem 181 pacientes curados. Segundo o último boletim, 79 pessoas aguardam resultados de exames. 8h07, muito bom dia para você ligando o seu rádio agora. Fique com a gente, seja bem-vindo à nossa programação. Abrimos espaço aqui no Show da Manhã para informação e prestação de serviço. Jundiaí ultrapassa a marca de 700 casos de coronavírus. Ontem foram confirmados mais 4 mortes em decorrência da doença. Pois é, mais 4 mortes informadas ontem. As informações sobre os pacientes ainda não foram divulgadas. A cidade também confirmou 34 novos casos de coronavírus. Com isso, Jundiaí tem 730 casos positivos de Covid-19, sendo 51 óbitos já confirmados pela doença. Jundiaí também tem 105 casos suspeitos e 16 mortes suspeitas sendo investigadas, aguardando resultados de exames. Em Jundiaí, 382 pessoas já se recuperaram de coronavírus, Thiago. E nas cidades da região, Votorantim e Cabreúva tiveram atualização dos casos? Votorantim confirmou mais um óbito por Covid-19, a 5ª morte. Agora a cidade soma 104 casos confirmados. Desse total, 5 foram a óbito, além de estar investigando outros 2 óbitos suspeitos. A 5ª morte na cidade foi registrada no sábado. A paciente, uma mulher de 83 anos, tinha comorbidades. Entre os 104 casos confirmados, 86 já estão recuperados, 9 estão em isolamento domiciliar, 4 seguem internados e 5 foram a óbitos. A cidade apresenta ainda 25 casos suspeitos que aguardam resultados. Desses, 19 estão internados, sendo 1 em UTI. O município também estava investigando mais 2 óbitos suspeitos. Na cidade já foram descartados 172 casos. E a Secretaria de Saúde de Votorantim, Thiago, divulgou aí que o número de recuperados em relação ao boletim anterior havia diminuído, tendo em vista que um caso que estava recuperado apresentou piora clínica e precisou ser internado novamente. Aí o mesmo caso que aconteceu na cidade de Sorocaba acontecendo com mais vezes, né? Este caso, Sorocaba, portanto, passou a divulgar casos recuperados ou em estado de recuperação. Neste de Votorantim, segue como sendo um caso recuperado que acabou piorando, chamado a recaída, né? Ou a gente não sabe se pegou pela 2ª vez a doença. Já em Cabreúva, o boletim informativo de ontem subiu para 39 o número de casos confirmados, eram 35 na segunda-feira. Os casos descartados até aqui são 48, casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, 19, pessoas que estão em isolamento domiciliar, aquelas pessoas com síndrome gripal, síndrome de resfriado, que alguns desses sintomas são semelhantes a sintomas da Covid-19, são 277 pessoas em isolamento domiciliar. Cabreúva já tem 2 óbitos confirmados por Covid-19, Thiago. Agora a gente vai expandir, né? Já falamos dos municípios da região, mas vamos falar a nível Brasil, né? O país já tem mais de 24 mil mortes causadas aí por coronavírus, Luciano. Pois é, 24.512 mortes, um acréscimo de 1.039 registros em 24 horas, 391.222 novos casos confirmados, no total 391.222 casos confirmados, um acréscimo de 16.324 novos casos em 24 horas. 208.117 pacientes estão em acompanhamento, formando aí 53,2% do total. 158.593 pacientes já estão curados da doença em todo o Brasil.
De acordo com o Ministério da Saúde, das mortes anunciadas nesta terça-feira, 284 ocorreram nos últimos 3 dias. Há ainda outros 3.882 óbitos em investigação. E o estado de São Paulo chegou a 6.423 mortes, segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado ontem. Foram confirmadas 203 mortes em 24 horas só no estado de São Paulo. Há ainda 86.017 pessoas com diagnóstico de Covid-19 em todo o estado. Das 645 cidades, 511 pelo menos têm um caso confirmado e 244 ao menos um óbito causado pela doença. Os pacientes hospitalizados chegam a 12.200 internados, desses 4.779 estão na UTI e 7.506 em leitos de enfermaria. 17.589 pacientes tiveram a confirmação da doença, já tiveram alta dos hospitais de São Paulo. Esse é o número de pessoas recuperadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para o atendimento da Covid-19 permanece perto de 90% ali na região da Grande São Paulo. Apesar da inauguração de novos leitos, a ocupação está em 87,7% na Grande São Paulo. No último domingo, a taxa chegou a 92%. Em todo o estado, a lotação dos leitos de UTI é de 74,5%. Tiago. 8h13, muito bem-vindo a você ligando o seu rádio agora. Esta é a Cidade FM, traçando aí um balanço dos casos de coronavírus pelo país. Vamos expandir um pouco mais e agora para o mundo. O Brasil ainda ocupa a segunda posição no ranking com mais casos. Pois é, Tiago, o Brasil ainda ocupa a segunda posição, liderada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 1.681.418 infectados com o coronavírus. O Brasil, 391.222 infectados com o coronavírus. Em todo o planeta, 5.606.925 infectados. O número de mortes também não para de aumentar, 350.862 pacientes já perderam suas vidas por Covid-19 em todo o mundo, Tiago. Claro, a gente gosta de passar aqui também os números de pacientes curados em todo o planeta, 2.301.727, só nos Estados Unidos, 384.902. Ontem o Brasil ocupava a 4ª posição, né, Tiago? Hoje já é o 3º em número de pacientes recuperados. São 158.593 pessoas que já se curaram da Covid-19 em todo o país. É a boa notícia que a gente gosta de falar no rádio, né? Tem aí o Brasil, infelizmente, segue nas primeiras posições, aí é o segundo colocado na quantidade de infectados, mas também já ocupa as primeiras posições naqueles que estão recuperando, né? Daqueles que já se curaram da doença. Olha, índice de isolamento social nas cidades da região segue abaixo do estipulado pelas autoridades. Em Itu, por exemplo, ficou abaixo dos 50%, caiu de novo, né, Luciano? Exatamente, 48% o índice de isolamento social na segunda-feira, no domingo foi 53% e no sábado 47%. Portanto, terminando o feriado em Itu com 48% abaixo do considerado mínimo ideal, que tem sido entre 55% e 60%. Antes era 70%. Que é a taxa ideal recomendada pelas autoridades de saúde. Salto ficou com 47% na segunda-feira, 51% no domingo e no sábado 46%. Sorocaba 45% na segunda-feira, domingo 50% e sábado 46%. Indaiatuba, que tem apresentado os melhores índices de todas as cidades da nossa região, 53% na segunda-feira, domingo 55% e no sábado 50%. Tiago. 8h21, o Ministério Público Federal pediu explicações ao Ministério da Saúde sobre a orientação para o uso da cloroquina. Pois é, a Organização Mundial de Saúde pediu para suspender a utilização, ou pelo menos os estudos e tudo mais. Mas aqui o governo federal continua orientando as pessoas a fazerem uso, né, Luciano? Pois é, Tiago, o Ministério Público Federal pediu informações ao Ministério da Saúde, né, sobre essa orientação aí para o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes diagnosticados com Covid-19, inclusive com administração em pessoas com sintomas leves em estágio inicial da doença, né? O ofício é enviado pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19
questiona qual a natureza jurídica da orientação, se ela vincula ou não, né, os gestores municipais e estaduais de saúde e se com a edição da nota o Ministério considera a hidroxicloroquina incorporada ao SUS. A partir da resposta do Ministério da Saúde, o Ministério Público vai decidir sobre a tomada de providências envolvendo o protocolo da medicação que está previsto na nota informativa da pasta publicada na última semana. Aí a gente já emenda aqui, né, Tiago, falando que alguns hospitais privados de São Paulo vão manter os estudos sobre o uso da cloroquina em pacientes, mesmo após, como você disse, a Organização Mundial da Saúde ter anunciado que suspendeu o uso da hidroxicloroquina em pesquisas e que ela estava coordenando aí com cientistas de cerca de 100 países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a interrupção é temporária e foi tomada até que a segurança da droga seja reavaliada, já que estudos recentes mostram que ela não é eficaz contra a Covid-19 e pode aumentar a taxa de mortalidade. Inclusive, isso aconteceu em uma pesquisa aqui no Brasil que estava sendo realizada no Amazonas, com cerca de 500 pacientes. A maioria dos pacientes que tomaram, né, a hidroxicloroquina tiveram uma taxa alta de mortalidade. A pesquisa foi suspensa pelos cientistas e pelos médicos. Esses hospitais aqui em São Paulo são o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, que manterão os testes e pesquisas, Thiago. No Einstein, o estudo está em fase final. O resultado deve ser divulgado já nas próximas semanas. Os hospitais fazem parte, inclusive, de uma iniciativa nomeada Coalizão Covid Brasil, desenvolvida em parceria justamente com o Ministério Público para realizar pesquisas com pacientes que estão internados pela doença. 8h23, o governo federal autorizou a contratação de mais de 5 mil profissionais de saúde para o combate ao coronavírus. A ação é em caráter emergencial e temporário. O governo autorizou essa contratação, 5.158 profissionais de saúde para combater a pandemia. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União. As contratações podem ser feitas a partir deste mês e são por tempo determinado. Os contratos devem durar até 6 meses, com 31 de dezembro de 2020 como data limite. O ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, vai definir a remuneração dos profissionais. A Saúde também vai definir como será a distribuição dos contratados nas cidades. Parte dessas vagas exige escolaridade de nível superior e parte apenas o 2º grau completo. Agora resta saber quem vai querer trabalhar aí nesse enfrentamento, né, Tiago? Muita gente com medo realmente, os profissionais da saúde com muito medo, muitos deles infectados, trabalhando sem EPI, sem a proteção adequada, sem o mínimo exigido para que se trabalhe aí, que tenha um trabalho digno no enfrentamento da Covid-19. Mas eu também compreendo o teu ponto de vista, mas quem é da saúde mesmo, né, quem se dedica a isso, ao profissional que realmente enfim, tá no sangue, né? Na verdade, exatamente. É um dom, é um talento que cada pessoa tem e que se sente chamada a participar, né? E da mesma forma, além de participar, de contribuir, dar a sua parcela de contribuição, também da mesma forma uma renda a mais, né, para muitos aí que estão desempregados, principalmente agora. Mesmo que seja temporário, né? Exatamente. E olha, o governo de São Paulo pagou quase 250 milhões de reais a mais, ou melhor, a mais não, antecipadamente, né, pelos respiradores, aqueles da China, mas que ainda nem chegaram. Pois é, mais um motivo aí para a investigação do Tribunal de Contas, né, Luciano? Pois é, e pelo jeito, a maioria nem vai chegar, viu? O governo pagou 242 milhões de reais de forma antecipada por 3 mil respiradores da China para pacientes com Covid-19, mas apenas 50 aparelhos chegaram até agora e a pasta já declarou que menos da metade será entregue. O orçamento total da encomenda foi de 100 milhões de dólares, Thiago, o que equivale a cerca de 550 milhões de reais. É muito dinheiro. Com isso, o Ministério Público de São Paulo está apurando irregularidades na compra. O promotor José Carlos Blatt se baseou em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que aponta que os respiradores tiveram preço médio de R$ 180 mil cada, quando modelos similares no mercado
custam em torno de 60 mil, o que poderia caracterizar improbidade administrativa. O pagamento antecipado vai contra a regra para compras públicas de que, mesmo sem licitação, o pagamento só pode ser feito com a mercadoria entregue. O Ministério Público busca informações com a Secretaria Estadual da Saúde e com a empresa que intermediou a compra e fez toda a promessa para entregar os aparelhos e ainda não cumpriu. A Secretaria afirmou que fechou o negócio com os chineses porque eles apresentaram um menor prazo de entrega. Já foi cancelada a compra do restante, portanto, cerca de 500 aparelhos vão chegar, foram prometidos para chegar entre meados de junho e meados de julho, ou seja, era para ter sido entregue no final de abril e começo de maio. Já não foi cumprido o prazo, apenas 50 chegaram. Então, o Estado de São Paulo já cancelou a compra, vai receber apenas aqueles que já foram pagos de forma antecipada. Tiago, mesmo assim, o MP segue em cima desse caso. Pois é, cabe aí às autoridades, né, Ministério Público, o Tribunal de Contas, investigar se houve de fato superfaturamento, se houve fraude, né, nesse tipo de compra, e que puna de fato os responsáveis, né, por utilizar de forma errada o dinheiro público. 8h27, isso, claro, se for comprovado, né? Não estamos aqui afirmando que tenha sido errado, mas sim cabe às autoridades investigarem, e se porventura for confirmado, então que seja, claro, punidas as pessoas. Mudando de assunto, olha, o Brasil tem mais de 125, ou melhor, terá, né? É uma pesquisa e cabe, né? Cerca de 125 mil mortes por Covid-19 até o mês de agosto. É uma pesquisa aí, que tudo está levando a crer que pode ser confirmado, né, Luciano? Com certeza, Tiago, um dos principais modelos utilizados para monitorar os números, né, sobre o coronavírus atualizou com uma piora o cenário no Brasil e agora já projeta mais de 125 mil mortes no país até agosto. Em maio, quando o Instituto de Métrica da Universidade de Washington divulgou pela primeira vez, né, os dados sobre o Brasil, a previsão era de que 88.305 pessoas morressem por Covid-19 até 4 de agosto no país. Porém, após o crescimento de casos e mortes no território brasileiro nas últimas semanas, o país ter passado também a ser o novo possível epicentro da pandemia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Instituto Americano também atualizou os números para pior. O modelo usa uma janela de intervalo ampla, né, que no caso brasileiro, essa janela está entre 68.311 e 221.078 possíveis mortes até 4 de agosto, indicando que a curva continua subindo até lá. As projeções mostram que o pico de mortes diárias no Brasil deve acontecer lá pelo dia 13 de julho, com cerca de 1.526 óbitos em apenas 24 horas. A partir de agosto, então, essa curva de mortes diárias começaria a descer, mas ainda na faixa de quase 1.400 a cada 24 horas. Essa é uma projeção feita aí pelo Instituto de Métrica da Universidade de Washington, Thiago, que faz a mesma projeção para todos os países do mundo. Lembrando que a projeção era menor, era de 88.305 mortes até agosto. Porém, com o crescimento do número de mortes diárias, com o crescimento do número de infectados diários, com a baixa adesão à taxa de isolamento social, aí esses números cresceram. A gente pode ter, portanto, mais de 125 mil mortes por Covid-19 até o começo de agosto, segundo a projeção do Instituto de Métrica da Universidade de Washington. 8h30, para a audiência rotativa do rádio, você que está sintonizando agora a Cidade FM e não ouviu o início dessa transmissão, atualizo para você. Subiu para 16 a quantidade de mortes por Covid-19 na cidade de Itu. Outras 3 pessoas também testaram positivo para a doença. Pois é, Tiago, 16 óbitos, 128 casos confirmados. No total, Itu já tem 85 pessoas curadas, 14 estão aguardando resultados de exames, sendo 10 casos suspeitos em internação clínica e 3 casos suspeitos
em UTI. Tiago, uma ótima manhã de quarta-feira para todos, uma ótima sequência de trabalho para você, Tiago. A gente se fala amanhã a partir das 8 da manhã. Valeu, Luciano, obrigado pela presença. A gente vai encerrando essa cobertura especial, também a nossa live, mas para você continuar ouvindo o Show da Manhã, é só sintonizar 104,7 no rádio ou então acessar radiocidadeitu.com.br para ouvir a gente aí pela internet. Na volta dos comerciais tem muita música para você.